Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por cada momento dessa celebração. Te rendemos graças porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. E sabemos que as tuas consolações estão sobre toda a nossa igreja. Pai, nesse momento da tua palavra, que a nossa atenção seja voltada unicamente à tua palavra, que o teu Espírito fale ao nosso coração, que o Senhor abençoe esse momento de celebração da ceia do Senhor, e que o Senhor também me abençoe e me capacite a transmitir a tua palavra com a unção do teu Espírito. Assim eu oro e agradeço em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. O tema da mensagem eu postei ontem, os ossos de José, o título. E eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 50. Gênesis capítulo 50, eu vou fazer a leitura dos versículos 22 ao 26, finalzinho do livro de Gênesis. O texto diz assim: José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que ele jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e farei transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e puseram num caixão no Egito. Esse texto ele narra a morte de José, filho de Jacó, que foi governador do Egito, primeiro-ministro de Faraó. Vocês conhecem a história de José. Desde o início, Deus teve um plano na vida de José, e esse plano foi se desenvolvendo no decorrer da vida de José. Um plano que foi estabelecido, um plano que foi cumprido por Deus dentro dos propósitos de Deus. E quem seria conhecido, essa geração que foi levada para o Egito? De Abraão, Deus forma uma nação. Vem Isaque, vem Jacó, os 12 filhos, e José era um dos filhos mais novos. E ele foi levado ao Egito, vendido como escravo. A história de José é muito linda, eu gosto muito de ler, de reler. Aliás, pode ficar aí como uma lição de casa para a igreja, durante essa semana. Leia os capítulos 37 até o final do capítulo 50. Você tem toda a história de José, uma história riquíssima em detalhes. E José foi também, ele tipificou em várias situações, ele tipifica o Senhor Jesus Cristo. Então, para nós é muito importante, interessante conhecer a história de José. Eu creio que toda a igreja conhece, Essa história também é comentada até com as crianças na escola bíblica. Então, partindo desse momento, da história de José, que foi governador do Egito, que teve ali uma geração, trouxe os seus irmãos, que ficaram no Egito, e ficaram ali por um período de 430 anos. O texto aqui diz que José morreu com 110 anos. Durante muito tempo, ele foi governador do Egito, somente abaixo do faraó. E ali ele teve filhos, netos e bisnetos. Até a terceira geração ele conheceu. Mas chegou o tempo em que ele seria recolhido por Deus, na proximidade da sua morte. Ele chama aqueles descendentes de Israel, muitos ali eram seus parentes, e ele faz que eles jurassem que quando o Senhor os conduzissem para a terra da promessa, os seus ossos não permaneceriam no Egito. Seus ossos seriam levados para Canaã. E por que José faz esse juramento? Por que José faz um juramento que aparentemente parece um capricho? Eu não quero que os meus ossos fiquem no Egito. Então, quando Deus vos libertar daqui, vocês forem para Canaã, eu quero que levem os meus ossos.
Há um sentido, amados, nesse capricho, né? Nesse pedido de José. E o escritor de Hebreus, ele diz lá em Hebreus 11, 22, que pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. O escritor de Hebreus narra isso. Hebreus 11, 22. José, próximo da sua morte, ele faz menção do êxodo. Havia uma promessa que José conhecia. Uma promessa feita por Deus, dada a Abraão, que foi confirmada para Isaac, que foi confirmada para Jacó, pai de José, que passou para gerações. Aquele povo que no decorrer das gerações, morre aquele faraó, morre José, se levanta um novo faraó que começa a escravizar aquele povo. E aquele povo se tornou uma nação escrava dentro do Egito. E segundo historiadores, eram em torno de 3 milhões de pessoas, contando mulheres e crianças, quando eles partiram, quando eles foram conduzidos por Moisés em direção a Canaã. José faz questão de lembrar. Ele faz os seus irmãos e descendentes prometerem que quando saíssem do Egito, levariam os seus ossos para enterrarem em Canaã, na terra prometida. Completaram-se aqueles anos. E nós vamos ver mais adiante na história que quando o povo hebreu é conduzido, quando eles saem do Egito depois das 10 pragas, a palavra diz lá que ele não ficaria uma unha sequer. Eu preguei acho que alguns meses atrás sobre esse texto. Lá em Êxodo, capítulo 13, 19, diz assim: também levou consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará, e daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Então, quando eles saem do Êxodo, Moisés tem o cuidado, né? Aqueles ossos ficaram guardados durante 430 anos, em que aquele povo permaneceu escravo. De alguma forma, alguma família teve o cuidado de preservar essa caixa onde ficou acondicionada os ossos de José. E quando eles partem, saem do Egito, Moisés leva os ossos de José para sepultar em Canaã, na terra prometida. Talvez nós possamos até achar um pouco estranha essa história. Depois de 40 anos de caminhada pelo deserto, depois deles terem tomado posse da terra prometida, eles enterraram com segurança os ossos de José numa região dentro de Canaã que se chamava Siquém. Josué capítulo 24, versículo 32. Morreu Moisés, Josué ficou responsável por conduzir, introduzir o povo em Canaã. E quando eles entram ali, depois que eles expulsam boa parte dos inimigos, depois que eles tomam posse da terra de Canaã, depois que eles dividem aquela terra entre as 12 tribos de Israel, então, lá em Josué, capítulo 24, no versículo 32, diz assim: os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser a herança dos filhos de José. Aonde os ossos de José foram sepultados, era justamente aonde a tribo recebeu a sua herança. E aí a gente fica com uma pergunta: que importância tem isso para nós hoje? É só um fato histórico, né? Que importância tem eu saber que José, antes de morrer, fez o povo fazer um juramento, que quando eles fossem para a terra prometida, os seus ossos deveriam ser levados para lá? Qual o significado? Qual o sentido espiritual que tem isso para nós, né? Com certeza, amados, o Espírito Santo providenciou o registro dessa passagem para algum ensino nosso. E José foi um exemplo de fé, como a gente viu aí em Hebreus capítulo 11. Foi um dos heróis da fé. José estava convencido que Deus levaria Israel para a terra que jurou a Abraão,
a Isaac e a Jacó. E mesmo sendo o segundo homem mais importante do Egito, ele sabia que aquela não era a sua nação. Duas coisas importantes. José conhecia as promessas de Deus. Nós precisamos conhecer as promessas de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. José conhecia e José guardou no seu coração as promessas de Deus. Ele sabia que haveria um tempo em que aquela nação seria colocada como escrava ali no Egito. Deus já havia revelado isso no passado a Abraão. E agora ele faz essa promessa e nós vemos aqui como um testemunho para nós a importância de nós também conhecermos e guardarmos no nosso coração as promessas de Deus. O fato de que José exerceu a sua fé numa palavra que havia sido lhe dada, transmitida de uma geração para outra. Ele tinha plena certeza que um dia aquela promessa seria cumprida, a terra de Canaã seria dada aos seus descendentes. E mais do que isso, José não perdeu a sua identidade. Mesmo tendo vivido boa parte da sua vida no Egito, na corte de Faraó, num ambiente de riqueza e de prosperidade, porque o Egito era a nação mais próspera daquela época. Mesmo tendo vivido ali, ele não perdeu a sua identidade. E isso mais uma vez fala para nós. Mesmo nós estamos vivendo nesse mundo, uns mais, outros menos prósperos, uns recebendo mais, outros recebendo menos. O mundo não é a nossa identidade. A nossa carteira de identidade espiritual, a gente pode imaginar assim, ela diz que nós somos de uma outra pátria. Nós não somos dessa pátria chamada mundo, dessa pátria chamada Brasil. E assim nós também temos uma promessa de um lugar eterno onde nós desfrutaremos de plenitude da presença de Deus. Onde não haverá choro, nem enfermidade, nem morte, onde haverá gozo e alegria eternos na presença de Deus. Então, essa é uma das promessas que nós temos hoje, e que nós devemos alimentar na nossa alma, como José alimentou a promessa de que um dia o seu povo, a sua descendência, tomaria posse da terra prometida. Então vejam, amados, onde estão os nossos olhos hoje? Os olhos de José estavam atentos no futuro. Estavam atentos nas coisas que iriam acontecer. E o que é a fé? O que diz lá em Hebreus 11, versículo 1, que explica, define para nós o que é a fé. A fé é certeza de coisas que se esperam. Convicção de fatos que não se veem. José tinha certeza de algo que ele esperava. A minha descendência vai usufruir da terra de Canaã. Cada parte daquela terra que Deus prometeu a Abraão será da minha descendência. Ele tinha essa convicção. Ele esperava algo que ele ainda não via. Um fato que ele ainda não enxergava. Mas no seu coração ele tinha essa convicção. Qual deve ser a convicção que nós temos hoje? A convicção que a nossa vida nessa terra é temporária. E que há preparado para nós uma eternidade de glória na presença de Deus. Nós precisamos crer nisso como uma verdade absoluta. Como algo que a palavra de Deus nos revela. E que nós precisamos trazer para o nosso coração. Ainda que a morte possa nos assustar e causar dor, e causa a separação de pessoas que amamos. A convicção dessa palavra deve permanecer no nosso coração. Todos nós viveremos um tempo determinado por Deus. Mas todos nós que cremos em Jesus Cristo, que o recebemos como Senhor e Salvador, nós temos essa promessa. Nós temos a garantia, nós temos o penhor garantido por Deus, que a obra que Ele começou um dia na nossa vida será completa e nós vamos desfrutar dela na eternidade. A celebração da ceia do Senhor nos traz à memória exatamente o sacrifício de Jesus Cristo. O sacrifício que cobriu, que perdoou, que pagou todos os nossos pecados e as nossas culpas. O sacrifício
de Jesus Cristo que nos dá acesso à presença do Pai. Quando aquele véu se rasgou simbolicamente no passado, também estava rasgando o impedimento que existia de nos achegarmos diretamente à presença de Deus. Entrai com intrepidez e ousadia na presença de Deus. Já podemos fazer isso aqui em vida. Todas as vezes que nós paramos para um momento de uma oração de qualidade, onde você se coloca na presença de Deus, o véu já foi aberto. Você tem o livre acesso, entrar com ousadia na presença de Deus e rasgar o seu coração para o Pai que te ouve. Nós temos que receber isso com uma palavra de promessa, da mesma forma que José, confiando que iria entrar na terra prometida, ele disse: vocês vão levar meus ossos daqui. Meus ossos não vão ficar nesse lugar. O Egito não é a minha identidade. Eu não sou filho dessa pátria chamada Egito. Ele tinha o testemunho de Abraão. A palavra diz que Abraão contemplava o galardão, contemplava os céus, contemplava sem ver. Abraão não viu a sua descendência tomar posse da terra prometida. Abraão teve um filho e Deus disse para ele: olha as estrelas do céu e conta, vê se você consegue. Assim será a tua descendência. Amados, isso é trazer para a nossa vida a prática da fé. As palavras que nós temos de Deus, as palavras que o Senhor Jesus proferiu no seu ministério, as palavras que foram inspiradas a Paulo, a Pedro, a João, aos escritores do que nós chamamos de Novo Testamento. Todas essas palavras, essas promessas, nós temos que assegurá-las pela fé. Hoje a gente começou uma série de estudos sobre a doutrina do final dos tempos, né? Foi maravilhosa a presença da igreja, né? Espero que não foi só por causa do café da manhã da aula inaugural, mas a gente vai dar continuidade nesse estudo, né? Está no nosso grupo de WhatsApp, tem o boletim, você pode imprimir. Se você quiser, aliás, tem a apostila, você pode imprimir, mas se você quiser a apostila encadernada, né, só entrar lá, dá um clique, a gente tem lá um programinha que está anotando todos que vão querer a apostila encadernada. Participe, é um estudo tremendamente importante. Nós vamos falar de muitas profecias que já se cumpriram, que estão se cumprindo e que vão se cumprir. Promessas que foram dadas à igreja, que nós precisamos trazer no nosso coração, do mesmo jeito que José garantiu no seu coração, tinha certeza que um dia a sua nação, a sua descendência iria para a terra de Canaã. Então esse é um parâmetro que nós precisamos trazer ao nosso coração hoje. Paulo escrevendo aos Coríntios, lá em 2 Coríntios 4:18, ele diz: as coisas que se veem, mas não devemos prender a nossa atenção nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Paulo escreveu isso para a igreja, amados. Não prender a nossa atenção nas coisas que se veem, nas coisas desse mundo, porque elas são temporais, elas são passageiras. Elas vão começar, elas vão terminar, assim como a nossa vida um dia. Mas a nossa atenção deve estar nas coisas que não se veem, na eternidade. Focado para Canaã espiritual. Para onde é o nosso destino? Amém? Paulo afirma isso, e essa é uma reflexão para nós nessa noite. Onde os nossos olhos estão colocados? Onde está o nosso coração? Aonde estamos olhando? Se a nossa visão está limitada nesse mundo, nessa vida, ou se a nossa visão está voltada também para as coisas espirituais, para a eternidade. O mesmo Paulo, lá em 1 Coríntios 15:19, ele diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Você imaginou se Cristo tivesse morrido na cruz só para essa vida? E o que seria depois? Não haveria salvação? Então Paulo diz isso: se a nossa esperança está limitada a essa vida, nós somos os mais infelizes. Porque há uma vida muito superior a essa. À nossa disposição, preparada e conquistada por Jesus Cristo.
naquela cruz. Então, amados, esse é um momento, é um tempo de reflexão para nós, ainda mais nesse mundo conturbado que nós estamos vivendo, um tempo de refletir aonde estão os nossos olhos, aonde depositamos a nossa esperança, como temos exercido a nossa fé nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Então isso tudo é algo importante para a gente trazer ao nosso coração nessa noite. Mas existe também um outro detalhe importante nessa história, um detalhe espiritual, algo muito interessante. Durante a caminhada pelo deserto, durante o tempo que o povo hebreu, logo que saiu do Egito, caminhou pelo deserto, levando aquele baú com os ossos de José, todas as vezes que eles carregavam aquele baú, provavelmente os levitas, que eram responsáveis por armar o tabernáculo, desarmar o tabernáculo, conforme Deus dava direção na caminhada. Todas as vezes que eles olhavam para aquele baú e sabiam que ali estavam os ossos de José, era uma forma deles olharem para o passado. Era uma forma deles se lembrarem que havia uma promessa. Deus também tinha prometido a eles uma terra. Eles olhavam para os ossos de José e se lembravam de onde eles tinham saído, de como aquele povo foi formado, do período de prosperidade em que José esteve no Egito, do período em que eles passaram como escravos no Egito. A ceia do Senhor, ela faz conosco algo parecido. Ao mesmo tempo que eles olhavam para os ossos de José e se lembravam do passado, eles também se lembravam da promessa, da terra que agora eles estavam possuindo, ou a caminho de possuir. Eles ainda estavam a caminho. Da mesma forma, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós olhamos um pouco para o passado. O que é que a palavra diz? A ceia é celebrada em memória de Jesus Cristo. Nós lembramos o quê? Da morte dele, do sacrifício dele na cruz, do sangue derramado, naquele momento em que ele sofreu por causa dos nossos pecados. A ceia do Senhor, simbolicamente, a gente faz um paralelo com onde estavam os ossos de José naquele baú que era transportado. Olhavam para trás, mas ao mesmo tempo, olhava para frente, para a promessa. Eles olhavam para os ossos e viam de onde saíram, olhavam para os ossos e viam, tem promessa aqui, porque José mandou levar. Tem promessa, tem terra garantida para nós. A ceia do Senhor nos lembra do sacrifício que nos trouxe a salvação. E aí a gente olha também para o futuro, para o nosso destino eterno, para a eternidade. Então, todas as vezes que nós comemos esse pão, e todas as vezes que nós bebemos esse cálice, o que é que diz lá em 1 Coríntios 11, 26? Anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém? Ele vai vir. Está na promessa de Deus. Assim como eles sabiam que Canaã era o destino final, nós sabemos que Ele vai vir. A ceia do Senhor nos lembra da morte e nos lembra da promessa que Ele deu. Eu vou voltar. Ele virá. Então, isso para nós é um significado tremendo. Por isso que nós podemos dizer, como a igreja primitiva dizia quando eles se cumprimentavam, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Estudando aí a escatologia, eu descobri que Maranata é uma palavra, não é hebraica, é aramaica. Era na língua em que Jesus falava com eles, naquele período em que ele andou por essa terra. E ela é formada por três bases de palavras, Mar, Ana e Ta, que significa, vem Senhor, vem agora, Senhor. Eles esperavam para aquele momento já a volta de Jesus. E nós hoje, depois de 2000 anos, temos que falar a mesma coisa. Maranata. Nós estamos olhando para a ceia na expectativa da volta do Senhor. Se você leu o boletim hoje, no nosso aviso da escola bíblica, tem um versículo de Apocalipse 1, versículo 3, que diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia
e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Quando João recebeu essa palavra de revelação, já fazem 2000 anos, ou quase isso. João viveu até perto do ano 100, né? Não tem uma data exata da sua morte. Mas ele escreveu se referindo às profecias do Apocalipse. Os que leem, os que ouvem e os que guardam essas coisas são bem-aventurados, pois o tempo está próximo. Naquela geração, eles já acreditavam que o tempo era próximo. Eles não imaginavam que o tempo da graça duraria pouco mais de 2000 anos. E nós estamos hoje numa geração que diante dos nossos olhos estão acontecendo, cumprindo profecias que na geração deles eles não compreenderam. Há uma revelação gradativa das profecias, principalmente do Apocalipse. E a nossa geração hoje pode olhar para trás e ver coisas que eles não viam. Eu dei um exemplo hoje pela manhã, né, falando sobre o momento em que Jesus diz, né, que assim que a figueira florescesse, não passaria uma geração sem que todas aquelas coisas acontecessem. A igreja primitiva não tinha a compreensão que nós temos dessa passagem. A figueira representava a nação de Israel e continua representando simbolicamente. Quando que a nação de Israel voltou a ser nação? Quando João escreveu aquilo, a nação havia sido destruída no ano 70. Os judeus tinham sido dispersos pelo mundo todo. Eles não tinham mais nação. A figueira não tinha a menor chance de florescer. E aí a gente vê, há alguns anos atrás, em 1948, Israel se torna nação novamente. No final da Segunda Guerra, naquela promulgação que teve, a nação de Israel foi estabelecida. Foi dado um pedacinho muito pequeno de terra para os judeus voltarem. E eles voltam, né, aos milhares, voando, né, de avião, de navio. E em 67 eles tomam posse de Jerusalém, a capital. E isso aconteceu há poucos anos atrás, né? A nação se tornou novamente nação, a figueira floresceu, e nós estamos vivendo esse período chamado, eu creio, de última geração. As profecias começaram a se desencadear de uma maneira muito rápida. Daniel diz lá no final do seu livro, a ciência se multiplicaria absurdamente no final dos tempos. Nos últimos 30 anos, nunca a ciência se multiplicou tanto. Então isso é um alerta para nós, igreja, de que os tempos estão se cumprindo. E que essas promessas, elas são para nós. Como José foi fiel em crer nas promessas da sua época, nós precisamos manter a nossa fé e sermos fiéis em crer em toda a palavra de Deus. Em olhar para frente e dizer, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Esse tempo é breve, né? Está passando muito rápido. E talvez a nossa geração seja a geração do arrebatamento. E glória a Deus por isso. Amém? Que assim seja. Vamos nos colocar em pé. Dentro dessa mensagem, dentro dessa palavra, nessa noite. Que nós possamos olhar nessa noite para a ceia do Senhor. Da mesma forma que aqueles hebreus no passado, caminhando pelo deserto, porque nós também estamos numa caminhada por um deserto, que é andar por esse mundo. Né? Que a gente possa olhar da mesma forma que eles olhavam para a caixa com os ossos de José, mas que a gente possa também olhar para o futuro, para as promessas de Deus. Hebreus, 1 Coríntios, né, capítulo 11, a partir do versículo 23, ele diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. É o que nós estamos fazendo hoje. 2000 anos depois, trazendo à memória o sacrifício de Jesus Cristo. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha.
até que Ele venha. Até que Ele venha. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Guarde no seu coração essa palavra, até que Ele venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, depois da palavra que nós ouvimos do Senhor, nós queremos examinar o nosso coração. Queremos abrir o nosso coração e pedir ao Teu Espírito Santo que sonde o nosso coração nesse momento. Que traga também a nossa memória, a nossa lembrança, todas as coisas que fizemos, que desapontou, que desagradou, que ofendeu ao Senhor e a Tua santidade. E nós Te pedimos perdão, Pai, dos nossos pecados. Olhando para o passado, para o sacrifício do Teu Filho e nosso Salvador Jesus Cristo, para o sangue precioso derramado naquela cruz em nosso favor, em favor de todos os que creem. E olhamos também para o futuro, para a Tua volta, quando soar a trombeta e a Tua igreja for levada aos céus para o encontro com o Senhor nos ares, como a Tua palavra diz. Por isso, Pai, nesse momento, nós fazemos a oração que Davi fez no Salmo 25, versículo 6 em diante, quando ele diz: lembra-te, Senhor, das Tuas misericórdias e das Tuas bondades que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a Tua misericórdia, por causa da Tua bondade, ó Senhor. Pai, sabemos que é a Tua graça e a Tua misericórdia, derramada através do Teu Filho Jesus Cristo, que nós temos o privilégio de desfrutar desse momento da ceia do Senhor. Por isso nós Te agradecemos e rendemos graças por esse momento. Exaltamos o Teu nome e cantamos louvores a Ti, porque um dia o Senhor na eternidade decretou, elegeu a nossa salvação em Jesus Cristo. Não há nenhum motivo maior de gratidão na nossa vida do que o privilégio de termos sido eleitos por Ti, salvos da ira, libertos da escravidão, e recebemos pela graça a promessa de uma vida eterna na Tua presença. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Amém.